Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Alves e hoje estudaremos os requisitos dos atos processuais. Para começar, o que são esses requisitos? Os requisitos dos atos processuais são elementos fundamentais estabelecidos pela lei para garantir a validade e a eficácia desses atos, assegurando sua autenticidade. Esses requisitos dizem respeito ao modo, ao lugar e ao tempo de realização dos atos processuais. Vamos conhecê-los. Primeiro, os atos processuais devem ser redigidos na língua nacional, ou seja, em português. Se houver documentos em língua estrangeira, eles só poderão ser aceitos se acompanhados de uma versão para o português, que pode ser feita por via diplomática, pela autoridade central ou por tradutor juramentado. A língua portuguesa também deve ser observada quando os atos processuais são realizados de forma oral, como em uma audiência. Se uma das partes ou uma testemunha não conhecer o português, o juiz vai nomear um intérprete. Isso também se aplica à linguagem mímica dos surdos-mudos. Outro ponto importante é a assinatura pelas pessoas envolvidas no ato. Os atos e os termos do processo devem ser assinados pelas pessoas que participam deles. Se alguém se recusar ou não puder assinar, o escrivão ou chefe de secretaria vai certificar essa ocorrência. Um exemplo: um acordo entre as partes precisa ser assinado por ambas para ser válido. Se uma delas se recusar a assinar, isso vai ser registrado pelo escrivão. E professor, o que acontece quando os processos são total ou parcialmente eletrônicos? Nesses casos, os atos praticados na presença do juiz podem ser produzidos e armazenados de forma integralmente digital. Isso é feito em um arquivo eletrônico inviolável, registrado em termo assinado pelo juiz, escrivão ou chefe de secretaria e pelos advogados das partes. Vamos dar um exemplo. Uma audiência realizada por videoconferência, com todas as partes e o juiz participando virtualmente, pode ter seus atos integralmente registrados na forma digital. Os atos processuais podem ainda ser datilografados, produzidos por via mecânica ou computador. Além disso, é permitido o uso de métodos como a taquigrafia, a estenotipia ou qualquer outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Um detalhe que parece bastante bobo, mas é importante, é a vedação dos espaços em branco. Nos atos e termos do processo, é proibida a presença de espaços em branco, a menos que eles sejam inutilizados. Emendas ou rasuras devem ser destacadas para evitar fraudes ou o uso indevido dos espaços em branco. Vamos dar um exemplo. Se houver um formulário com espaço em branco para preenchimento, esses espaços devem ser totalmente preenchidos ou então inutilizados para evitar manipulações indevidas de informação. Quanto ao lugar da realização dos atos, a gente já estudou que a regra geral é que a sua prática ocorre na sede do juízo. No entanto, como é o direito brasileiro, existem diversas exceções, das quais são exemplos os atos praticados por carta, a oitiva de testemunha realizada em lugar diverso do juízo por força de dificuldade de movimento ou locomoção e as inquirições de certas pessoas importantes, as autoridades, que podem ser ouvidas em sua residência ou local no qual exercem suas funções. E quanto à questão do tempo, professora, quais são os requisitos? Além da regra geral de que os atos processuais devem ser realizados nos dias úteis no período de 6 às 20 horas, e os requisitos de horário que a gente examinou na aula anterior, a gente também tem outros detalhes. Os atos processuais devem ser praticados dentro de um determinado prazo, em regra, sob pena de preclusão. Não há preclusão para que o juiz pratique os atos do processo e emita os pronunciamentos que lhe incumbem, mas se for desrespeitado o prazo fixado em lei, o juiz vai ficar sujeito a sanções administrativas. A gente deve destacar aqui a questão das férias forenses. O artigo 93, inciso 3 da Constituição, extinguiu a possibilidade de férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau. Com isso, desapareceram as férias coletivas nesses órgãos. No entanto, pode haver férias forenses nos tribunais superiores e, nesse período, não são praticados certos atos processuais. Essa regra não é absoluta. Certos atos continuam podendo ser praticados durante essas férias e alguns processos correm regularmente nesse período. Assim, a gente tem que, durante as férias forenses e os feriados, geralmente a realização dos atos processuais é proibida, conforme o artigo 214 do CPC. No entanto, existem exceções relacionadas às tutelas provisórias com base em urgência, consideradas em sentido amplo, como medidas de garantia de pessoas, direitos, bens e provas. Fique atento, certo? Mesmo nos locais onde as férias forenses estão em vigor, estão acontecendo, certos atos processuais são permitidos, que são aqueles relacionados aos procedimentos de jurisdição voluntária
e os necessários para a preservação dos direitos que podem ser prejudicados pelo adiamento. O que isso inclui? Isso vai incluir questões como alimentos, nomeação ou remoção de tutor e curador, bem como causas específicas estabelecidas em lei. Um exemplo são os processos relacionados a alocações de imóveis urbanos, conforme o estipulado pelo artigo 215 do CPC. Vale apontar aqui um detalhe importante. Conforme o artigo 219 do CPC, a regra geral é que somente é possível praticar de forma eficaz os atos processuais nos dias úteis, como a gente já viu, e, consequentemente, são ineficazes os atos praticados fora desse prazo assinalado. Além daqueles declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. É com essa observação que a gente conclui a aula de hoje. Para aprofundar seus estudos, é essencial dar uma olhada no material didático, certo? Até logo!